Olá, meus amigos, eu sou Reinaldo Ramalho e você está aqui em nosso canal Pobre Rico. Sejam muito bem-vindos. E hoje veremos como os SSDs e os HDs estão com os dias contados. Já peço que deixe o seu like e se inscreva aqui no nosso canal para não perder nenhum conteúdo novo como esse. Então vamos para o vídeo? Tente se imaginar vivendo em uma época em que um computador ocupava uma sala inteira devido ao seu tamanho. Um computador gigantesco, pesando toneladas, e mesmo assim conseguia armazenar apenas alguns kilobytes de informação. Isso parece algo inacreditável, não é? Mas essa era a nossa realidade de poucas décadas atrás. Hoje em dia, qualquer pendrive baratinho comprado em um camelô já tem milhões de vezes mais capacidade de armazenamento do que aqueles sistemas colossais e que precisavam de técnicos treinados e vestidos com seus jalecos brancos para poder operá-los. E o mais impressionante é que tudo isso aconteceu em um piscar de olhos, se compararmos com a linha do tempo da humanidade. Enquanto o homem levou milhares de anos para sair da roda até chegar à máquina a vapor, a tecnologia de armazenamento deu saltos gigantescos em menos de um século. Mas afinal, como passamos de cartões perfurados e fitas magnéticas para os HDs e SSDs ultra rápidos e os data centers gigantescos que hoje sustentam Google, Netflix, Amazon e praticamente toda a nossa vida digital. Essa é a jornada que vamos explorar agora, a fascinante evolução do armazenamento de dados. A evolução do armazenamento de dados. Nos anos 1940 e 1950, os primeiros computadores eletrônicos, como o ENIAC e o UNIVAC, usavam cartões perfurados e fitas de papel. Cada furo desses representava um bit para gravar um programa. Engenheiros literalmente perfuravam pilhas e pilhas de cartões e depois alimentavam a máquina como se estivessem dando comida para um monstro faminto. E esse processo era muito demorado, frágil e extremamente limitado. Só para se ter uma ideia, para você armazenar um simples documento de texto, como por exemplo o roteiro desse vídeo, que hoje ocupa alguns kilobytes, seriam necessárias caixas inteiras de cartões perfurados. A grande mudança veio no ano de 1956, quando a IBM apresentou o IBM 305 Mac, que foi o primeiro computador a usar um HD de memória. Ele ocupava um espaço de 2 refrigeradores e armazenava a impressionante marca de 5 megabytes. Na época, isso parecia magia. E hoje 5 megabytes não seria suficiente nem para salvar uma única foto com boa resolução aí no seu celular. Mas com o avanço da tecnologia, tivemos um salto revolucionário e muito significativo, pois pela primeira vez era possível gravar, apagar e regravar dados de forma relativamente rápida, sem depender de uma infinidade de cartões descartáveis. Durante as décadas de 60 e 70, as fitas magnéticas dominaram o mercado da informática. Elas eram baratas e ofereciam grandes capacidades de armazenamento para a época. Chegavam a guardar centenas e centenas de megabytes em vários rolos enormes. Muitas empresas, universidades e até a NASA usavam essas fitas magnéticas para registrar e armazenar desde dados financeiros até informações de missões espaciais. Mas havia um grande problema a ser resolvido: a velocidade. Encontrar um documento ou um arquivo específico em uma dessas fitas era como ter que rebobinar uma fita cassete até achar a sua música preferida. Agora você tente imaginar essa cena em escala corporativa. Eram enormes armários cheios de rolos e operadores passando horas e horas apenas para localizar um arquivo. Além disso, bastava o manuseio errado ou o mau armazenamento desses rolos e já era perdida toda a informação armazenada na fita. Em paralelo a isso, surgiram os famosos disquetes, que revolucionaram o uso pessoal. O primeiro foi lançado em 1971 pela IBM.
ele já tinha 8 polegadas e armazenava apenas 80 kilobytes. Logo depois, vieram os disquetes de 5,25 polegadas e, em seguida, os icônicos de 3,5 polegadas. Isso já nos anos 1980 e que podiam guardar até 1,44 megabytes. É claro que isso pode parecer insignificante hoje, mas naquela época era suficiente para transportar documentos inteiros, alguns arquivos, jogos e até sistemas operacionais mais simplificados. Quem viveu nos anos 90 vai lembrar que muitos programas vinham em coleções de 10, 20 ou até 30 disquetes e que você precisava inserir um a um para poder instalar. O lado ruim é que eles eram muito frágeis, bastava um risco, uma queda ou até a aproximação de um ímã que todos os arquivos já se perdiam. Mesmo assim, os disquetes se tornaram um símbolo icônico da informática da época e foram fundamentais para popularizar o computador pessoal. Já nos anos 90, a revolução digital trouxe novas necessidades: fotos digitais, músicas em MP3 e, pouco depois, vídeos em formato MP4. Tudo isso foi exigindo mais e mais espaço de armazenamento. Foi aí, com essa necessidade maior de armazenamento, que surgiram os CDs, Compact Disc. Esses CDs já tinham os seus incríveis 700 megabytes de capacidade de armazenamento. E com eles, já era possível guardar em um único disco o equivalente a centenas de disquetes. Os CDs foram tão importantes e populares que praticamente todo o computador vinha de fábrica com um drive de leitura e mais tarde de gravação. Logo também vieram os DVDs, com seus incríveis 4,7 gigabytes por disco. E em seguida vieram os Blu-rays, lançados nos anos 2000, com 25 gigabytes ou até mais. Essas mídias óticas transformaram a maneira de como nós consumíamos conteúdos. Coleções de filmes, músicas, jogos e até backups pessoais passaram a ser gravados nesses discos. Mas gravar um DVD ou um Blu-ray exigia-se paciência e muito cuidado. Qualquer erro na gravação ou um arranhão no disco e todos os dados podiam se perder para sempre. Mas ainda assim, essas mídias representaram a democratização do armazenamento de dados em larga escala para o consumidor comum. Já no início dos anos 2000, o mundo conheceu um verdadeiro divisor de águas em armazenamento de dados: os pendrivers. Pequenos, portáteis, resistentes e incrivelmente fáceis de usar por qualquer pessoa. Os primeiros modelos já vieram com 8 ou 16 megabytes, o que já era o suficiente para armazenar dezenas de disquetes. E com o avanço das tecnologias, essa evolução foi muito rápida. Em poucos anos, já existiam pendrivings com capacidades de gigabytes, capazes de guardar centenas de músicas ou vários filmes e jogos. Eles, sem dúvidas, mudaram a nossa relação com o armazenamento de dados, pois não era mais preciso carregar pilhas e pilhas de disquetes e nem torcer para que o seu CD não arranhasse. Bastava plugar na entrada USB. E pronto. Muitos trabalhos escolares, relatórios de empresas, coleções de fotos e até mesmo softwares completos podiam agora ser levados no bolso, presos a um chaveiro. E o mais importante, os pendrives eram muito mais resistentes a quedas, choques e podiam ser facilmente reutilizados por infinitas vezes. Tudo isso fez com que rapidamente se tornassem indispensáveis em escolas, escritórios e até mesmo no nosso dia a dia doméstico. Enquanto isso, dentro dos computadores pessoais, os HDs tradicionais evoluíam em capacidade e velocidade impressionante. Nos anos 90, era comum que um PC tivesse um HD de 500 megas ou 1 gigabyte de armazenamento. Já nos anos 2000, vieram modelos com capacidades de 40, 80,
160 gigabytes e assim por diante, chegando rapidamente na casa dos terabytes de espaço de armazenamentos em disco. O mais impressionante não foi apenas o avanço da tecnologia e o aumento da capacidade, mas principalmente a queda de preço. Com toda essa evolução, os custos por megabytes agora haviam despencados. Nos anos 80, 1 megabyte de armazenamento custava centenas de dólares. Hoje, você compra 1 terabyte inteiro por menos de R$ 300. Esse barateamento foi, sem dúvidas, o fator fundamental para a popularização do nosso computador pessoal. Sem isso, dificilmente o mercado teria explodido tanto da forma que explodiu. Já no final dos anos 2000, uma nova tecnologia começou a tomar conta do mercado, os SSDs, Solid State Drives. Diferentes dos HDs, que funcionam como um toca-discos, os SSDs são baseados em memórias flash NAND, bem parecida com a tecnologia dos pendrives. Com isso, eliminou o tempo de busca mecânico e trouxe agora uma vantagem absurda: a velocidade. Computadores que têm HD levava quase 1 minuto para iniciar. Já com o SSD, esse tempo caiu para menos de 10 segundos. Com isso, programas agora passaram a abrir quase que instantaneamente. Jogos pesados passaram a carregar em segundos. Com eles, tudo parecia ganhar, um modo turbo. No início, os SSDs eram caros e tinham pouca capacidade de armazenamento, mas com o passar do tempo, ficaram mais acessíveis. Hoje, já existem SSDs de vários terabytes, com preços muito competitivos. E agora, chegamos aqui a um marco importantíssimo dessa evolução. Em poucas décadas, nós saímos de sistemas gigantescos e complexos, que armazenavam apenas alguns kilobytes, para dispositivos minúsculos que agora guardam muitos terabytes. Mas essa evolução não é nem metade da história, porque enquanto usuários comuns celebravam pendrives e SSDs, o mundo corporativo e a internet estavam criando algo ainda maior: os data centers, que hoje é a espinha dorsal da internet moderna. As empresas gigantes como Google, Amazon, Microsoft e Meta investem bilhões de dólares todos os anos para manter esses gigantescos centros funcionando. Apenas um único data center pode consumir tanta energia quanto uma cidade de médio porte e armazenar exabytes de informações. Só para se ter uma noção, um exabyte equivale a 1 bilhão de gigabytes. É um número tão grande que chega a ser difícil de se imaginar. Seria o equivalente a 1 milhão de HDs ou SSDs de 1 terabyte. São nesses locais que ficam guardadas as suas fotos no Google Drive, os seus vídeos no YouTube, suas conversas no WhatsApp e até mesmo os backups de bancos, hospitais e de governos inteiros. Com o crescimento dos gigantescos data centers, surgiu um conceito que mudou a nossa relação com a tecnologia: a computação em nuvem. Certamente hoje você já ouviu falar de armazenamento em nuvem, não é? Pois então, antes, tudo que você queria guardar precisava estar no seu computador, em um disquete, CDs, pendrives ou HDs externos. Hoje em dia, basta você ter uma conta de e-mail para que você tenha acesso a gigas de espaços gratuitos em servidores espalhados por todo o mundo. A nuvem nada mais é do que a infraestrutura desses data centers, sendo oferecida ao usuário final de forma simples e acessível a todos. Isso permitiu não só que as pessoas comuns armazenassem arquivos sem se preocupar com espaço físico, mas também que governos e empresas inteiras transferissem seus sistemas para ambientes mais seguros e escaláveis. Também graças a essa mudança, startups puderam nascer e crescer rapidamente, sem precisar investir em estrutura de servidores próprios. Os serviços de empresas como Netflix, Spotify e até jogos na nuvem só existem porque o armazenamento massivo e a transmissão de dados se tornaram acessíveis e
e confiáveis. Outra mudança interessante é que agora, em grande parte das vezes, você nem pensa mais sobre onde estarão guardados os seus dados. Quando você manda uma foto no WhatsApp, posta um vídeo no TikTok ou assiste a uma série na Netflix, o armazenamento acontece meio que automaticamente. O usuário não precisa mais se preocupar quantos disquetes isso vai ocupar ou ter que gravar o CD de backup para poder guardar os seus arquivos. Com certeza, essa experiência invisível foi essencial para que a tecnologia se tornasse parte natural da nossa vida. Guardar dados hoje é tão simples quanto respirar. Mas não se engane, por trás dessa facilidade toda existem enormes desafios de engenharia. Esses data centers precisam de resfriamento constante, sistemas de redundância, vários servidores duplicados para evitar perda de dados e segurança de nível militar. Além disso, existe também a preocupação ambiental. Manter esses data centers gigantescos funcionando consome quantidades absurdas de energia elétrica e de água para o seu resfriamento. Por isso, grandes empresas de tecnologia estão cada vez mais investindo em soluções verdes, como data centers submersos no oceano, resfriados naturalmente pela água fria do mar e também alimentados por energia sustentável, como solar e eólica. Afinal de contas, se o futuro é digital e tecnológico, precisamos também garantir que ele seja limpo e sustentável. Se esses últimos 50 anos nos ensinaram alguma coisa, é que o armazenamento de dados continuará evoluindo em uma velocidade incrível e que essas novas tecnologias que estão surgindo hoje até parecem mais coisas de ficção científica. Para você ter uma ideia, existem pesquisadores que já conseguem codificar informações digitais em moléculas de DNA. Isso porque o DNA é incrivelmente eficiente para armazenar dados. Imagine fazer caber toda a informação do mundo em algo do tamanho de uma caixa de sapatos. Essa nova tecnologia ainda é experimental, mas já promete revolucionar a forma de como lidamos com arquivos de longo prazo. Outra grande fronteira é o armazenamento holográfico, que utilizam lasers para gravar informações e dados em múltiplas camadas de um material transparente. Ao invés de armazenar dados apenas na superfície do disco, como nos DVDs e Blu-rays, essa tecnologia grava em todo o volume do disco e, dessa forma, aumentando exponencialmente a sua capacidade. E, é claro, não podemos esquecer de falar da computação quântica. Embora o seu papel principal não seja de armazenamento, os qubits prometem processar e armazenar informações de formas completamente diferentes, explorando e otimizando mais os estados de superposição e entrelaçamento. Quando aplicada ao armazenamento, essa tecnologia pode criar sistemas capazes de lidar com dados em escalas que hoje mal conseguimos imaginar. O que antes era um luxo, armazenar e acessar informações, hoje é parte essencial da nossa vida cotidiana. Se no passado um HD com capacidade de 5 megas ocupava 2 geladeiras, hoje você consegue guardar milhares de vezes mais em um cartão minúsculo, do tamanho da unha do dedo mindinho. Essa, sem dúvidas, é uma verdadeira revolução tecnológica. O armazenamento de dados deixou de ser algo raro, caro e complexo e se tornou agora muito barato e invisível. Os cartões perfurados guardaram programas espaciais que ajudaram a levar o homem à Lua. As fitas magnéticas registraram dados científicos e mudaram a medicina. Os CDs e DVDs armazenaram memórias pessoais de milhões e milhões de famílias. Os pendrivers e SSDs permitiram alta velocidade e liberdade para criar e inovar sem limites. E hoje, os gigantescos data centers invisíveis, mas onipresentes, guardam praticamente todos os dados da nossa vida inteira. Fotos, músicas, filmes, conversas, trabalhos, pesquisas, sonhos.
Quanto ao futuro, ele pode sim trazer DNA, holograma e até armazenamento quântico. Mas no fundo, a essência será sempre a mesma: garantir que todos os dados e informações não se percam, que o conhecimento continue acessível a todos e que a humanidade possa construir cada vez mais e melhor em cima daquilo que já foi registrado. E aí, meu amigo, você consegue imaginar qual será o próximo salto do armazenamento de dados? Será que um dia ou em algumas décadas vamos olhar para os SSDs de hoje da mesma forma que olhamos para os disquetes do passado? Se você gostou do conteúdo desse vídeo, peço que deixe o seu like, pois isso ajuda que esse vídeo alcance ainda mais pessoas. Escreva aqui embaixo nos comentários, deixe a sua opinião, o que você achou, isso é muito importante para nós. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que ainda lembra da época dos disquetes, ele irá gostar muito. E não esqueça de se inscrever aqui em nosso canal Pobre Rico, ativar o sininho para receber mais histórias incríveis como essa, da ciência, tecnologia, dos negócios e das finanças. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.